Gravando, senhor presidente. Então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da Terceira Câmara Julgadora do dia 24 de setembro de 2025. Temos 3 processos na pauta. Um dos processos é o processo 50.35.373 de Lutipel, Indústria e Comércio de Papel Limitada, do relator Dr. Alexandre, que teve um imprevisto e não pôde participar da sessão. Então eu vou devolver o processo para... Agora nunca lembro se é para a pauta ou para o relator. Vou devolver para a pauta, para a agenda da pauta. Agradeço a presença da doutora Ana Carolina, que veio fazer a sustentação oral. O processo deve ser pautado para a semana que vem, o doutor Alexandre pediu para mim pautar para a semana que vem. E daí a doutora faz a sustentação oral. Obrigado. Tá certo, eu agradeço. Excelente sessão aí para todos. Muito obrigado. Dando continuidade, vamos para o processo 50.51.823 de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Temos a patrona presente, que é a doutora Vitória. Eu estou só iniciando aqui. Eu vou só gravar Vitória Hollenberg. Gravar a sustentação oral do sistema. Ok. A doutora abre mão do relatório, da leitura do relatório, doutora Vitória? Sim, excelência. Então, tá bom. O processo tem... Agora me perdi aqui. São 3 infrações. A primeira de creditamento indevido, devido à apropriação de parcelas do ICMS de ativo permanente em valores superiores ao de direito. A segunda muito próxima, né, creditamento indevido também apropriação de parcelas do ICMS do ativo permanente em valores superiores. E a terceira é efetuar a escrituração do bloco G, da escrituração fiscal digital, em desacordo com a legislação de regência. São essas 3 infrações. A doutora pode iniciar a sustentação oral. Fique à vontade. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres julgadores, bom dia a todos. Como já adiantado, eu represento a Eletropaulo no recurso ordinário contra a autodifração número 501839. E eu venho demonstrar que a autodifração ele não pode subsistir. Primeiro, porque parte do crédito já está fulminado pela decadência. E segundo, porque o cálculo de coeficiente de creditamento feito pela Eletropaulo está correto. E aí, antes de adentrar o cerne da questão, eu queria só esclarecer que aqui eu irei falar sobre a infração 1 e 3, porque realizamos o devido pagamento em relação à infração 2, que inclusive já foi até reconhecido pela Fazenda. Então, primeiro, é importante destacar que os créditos questionados, eles referem-se ao período de janeiro a dezembro de 2023, sendo certo que em relação ao período de janeiro a novembro de 2019, o crédito foi fulminado pela decadência. Nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para tributos por lançamento por homologação, o prazo para cobrança é de 5 anos a partir do fato gerador. E aqui eu quero frisar que a Eletropaulo efetuou o pagamento antecipado do ICMS e escriturou todos os seus créditos, motivo pelo qual não há nem que se falar na aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, até porque o artigo 173, inciso 1 do CTN só se aplica quando não houve pagamento antecipado ou quando há dolo, fraude ou simulação, situações essas que são completamente diferentes do caso aqui em análise. E ainda, né, que se alegue certa peculiaridade no caso pelo fato da autuação ter origem na glose de crédito de ICMS, o prazo decadencial aplicável continua sendo de 5 anos contados do fato gerador. Isso porque o próprio auto de infração revela que a fiscalização analisou todos os créditos declarados pela Eletropaulo em seus livros fiscais, tanto que foi a partir deles que apurou o montante exigido. Então, como a Eletropaulo apresentou todos os documentos relativos à apuração do ICMS,
É evidente que a fiscalização já dispunha, desde a época do fato gerador, de todos os elementos necessários para homologar ou não os créditos. Assim, os créditos de ICMS até novembro de 2019, né, considerando que a Eletropaulo só foi intimada do lançamento tributário em dezembro de 2024, estão integralmente pugnados pela decadência, devendo ser extinto nos termos do artigo 156, inciso 5 do CTN. E aqui, já entrando no mérito da primeira infração, o que a fiscalização alega é que a Eletropaulo teria calculado errado o valor, teria calculado errado o crédito do SIAP entre janeiro de 2019 e novembro de 2023, aproveitando valores acima do supostamente permitido. Segundo o relatório fiscal, o coeficiente usado pela Eletropaulo estaria em desacordo com a decisão normativa CAT 01/2001, porque a empresa teria considerado apenas algumas de suas operações e somado o campo 7, que representa o valor total, como a soma da base de cálculo, isentas e outras. Em resumo, o que a fiscalização fala é que o campo 7 mostrou um valor maior do que o devido, elevando o coeficiente, e o que o campo 6 deveria constar apenas as saídas tributadas e exportações, descontando as contas de isentas, não tributadas e outras. E aqui preciso esclarecer 2 pontos para as excelências. O primeiro é que na nota fiscal de energia, a base de cálculo é maior que o valor total da operação, porque há descontos e reduções que diminuem o valor da operação, mas não a base do imposto. E o segundo é que no campo 06, a Eletropaulo entende que devem ser excluídas saídas isentas ou não tributadas, mas discorda quanto à exclusão da contra outras, porque listam operações feitas com base em regimes especiais que inclusive foram autorizados pela própria Cefaz. Ao desconsiderar tudo na conta outras, a autoridade desconsidera integralmente essas operações para fins da quantificação do coeficiente de creditamento. E esse é um erro grave do auto, porque ele ignora uma regra específica e totalmente aplicável ao caso. Tanto é que a portaria CAT número 79/2003, que aí sim trata do registro de saídas das distribuidoras de energia elétrica, é claro, só se exclui da coluna outras as operações sem incidência de ICMS ou quando o imposto é devido por terceiros. Mas aqui a fiscalização, ela retira toda a coluna outras, sem dizer se é bio ou não tributação, nem se o imposto foi repassado a terceiros. Isso não tem base legal alguma e contraria a própria norma específica do setor elétrico. E é por isso que a Eletropaulo apresenta nos autos, inclusive, uma planilha por amostragem mostrando o coeficiente correto, seguindo estritamente a portaria CAT 79/2003. E além disso, o ponto que eu queria levantar aqui é que o critério usado pela fiscalização faz sentido apenas para empresas com estoque físico. Como distribuidora de energia elétrica, a Eletropaulo não tem estoque. Logo, ela não pode ser tratada como uma empresa de mercadorias. Nesse ponto, a portaria CAT número 2001, usada pela fiscalização, é totalmente inaplicável ao setor elétrico. E aí, superado aqui o ponto do coeficiente, e não querendo me estender, eu passo à infração número 3. Aqui, como já adiantado pelo ilustríssimo presidente, a fiscalização aplicou uma multa genérica por supostas inconsistências no bloco G da FD. O próprio relatório reconhece que se tratam apenas de falhas de correlação automática entre o SIAP e as notas fiscais eletrônicas, ou seja, não houve qualquer prejuízo concreto ao controle fiscal. E apesar disso, a penalidade foi calculada como percentual sobre o valor total das operações da empresa. Esse critério desnatura completamente a natureza da multa formal. As multas formais, como sabido, por definição, elas devem ser fixas, de baixo valor e voltadas ao caráter informativo e educativo, jamais punitivo. No caso, o que se fez foi aplicar um percentual sobre o valor da operação, o que gerou uma multa completamente desproporcional, sem nenhuma relação lógica com a infração apontada. Isso viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tanto é que o grande problema causado pelas supostas incorreções foi a impossibilidade de correlação automática entre a escrituração e as notas fiscais. No entanto, após o cumprimento de seu dever, que inclusive está estabelecido no artigo 142 do CTN, a fiscalização foi completamente capaz de identificar os dados que buscava, sorte que é completamente razoável a aplicação da multa em percentual sobre as operações realizadas. Portanto, excelências, essa penalidade não pode subsistir, ela não cumpre sua função educativa,
não atende ao critério da proporcionalidade e ela se afasta da própria lógica das multas formais previstas na legislação. Então, diante do exposto, a Eletropaulo requer o reconhecimento da decadência e extinção do débito referente aos créditos de ICMS até novembro de 2019, o cancelamento parcial da autodifração em relação às infrações 1 e 3, que foram aqui levantadas, até porque, como já dito, a infração 2 foi devidamente quitada, e, alternativamente, requer-se a conversão do julgamento em diligência até que seja pelo menos dada a possibilidade de confirmar a exatidão do cálculo do coeficiente de creditamento realizado pela Eletropaulo. E, subsidiariamente, se não se entender por tudo exposto acima, a Eletropaulo requer o cancelamento da multa confiscatória ou pelo menos a sua redução. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e desejo um ótimo dia e sessão. Obrigado, doutora Vitória. Passar a doutora Mara, tem algum comentário, alguma dúvida? Doutor João? Não. Sobre a sustentação oral? Tranquilo. Doutor Flávio? Doutor Tortello? Também nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Tá bom. Vou passar para o voto, eu também não tenho. Passar para o voto. Inicialmente, cabe destacar que o item 2 do AIM não foi objeto de contestação, né? Inclusive, houve o pagamento, restando para julgamento somente os itens 1 e 3 do AIM. Preliminarmente, a autuada também alega decadência de parte dos créditos, pois entende que seria aplicável o artigo 150, parágrafo 4º do CNTN. Ocorre que as infrações são originadas pela escrituração de créditos indevidos ICMS e, por isso, recai sobre a hipótese prevista na súmula 9 deste TIT, qual eu transcrevo aqui no meu voto. Ainda, devido ao artigo 52 da Lei 13.457, súmulas têm caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do TIT. Importante destacar que no item 3 do presente auto, para o qual o autuado também alega decadência pelo artigo 150, não houve autuação por creditamento indevido, mas por escrituração do bloco G da FD em desacordo com a legislação de regência. Tal infração versa sobre os itens do ativo e compuseram as infrações do item 1. E entendo que também deve ser aplicado o artigo 173, inciso 1 do CTN para o item 3, pois o descumprimento de obrigação acessória não está sujeito a homologação, sendo tipicamente objeto de lançamento de ofício. A alegação da autuada de que o julgamento deveria ser convertido em diligência para constatação da correta escrituração dos créditos do CIAP também não merece prosperar. Parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 13.457 estabelece que a conversão em julgamento é faculdade dos órgãos de julgamento e, no caso, eu não vejo esclarecimentos de matéria de fato necessárias. O item 1 do AIM trata do creditamento indevido apurado no CIAP em valores superiores ao direito, tendo em vista o uso de coeficientes de creditamento incorretos. A autuada alega que, ao contrário do apontado pelo fisco, seus cálculos estão corretos. O primeiro argumento trazido pela autuada indica que o valor do campo base de cálculo seria superior ao valor total da operação por conta de elementos particulares na emissão de nota fiscal de energia elétrica modelo 6 que comporta diversos fatores de redução e descontos de modo a reduzir o valor da operação, mantida a base de cálculo do tributo. Nesse ponto, não é apresentado pela autuada quais seriam os supostos elementos particulares nem os fatores de redução e desconto que fariam com que o valor total da operação fosse menor que a base de cálculo. Como explanado pelo auditor fiscal atuante nas operações de aquisição de energia elétrica em ambiente de livre contratação, a autuada é a responsável tributária pelo recolhimento do ICMS-ST e os valores da base de cálculo das operações do mercado livre foram considerados no total das operações, ao invés de serem excluídas do total das operações tributadas. Vou corrigir aqui em português. O argumenta ainda a autuada de que o campo 6, valor de somatória das saídas tributadas e saídas para exportação, deve ser feita a exclusão da conta isentas não tributadas, mas a conta outras deve ser mantida na sistemática de cálculo, pois são operações fiscais autorizadas por regime especial que autorizariam a emissão de nota fiscal mensal de saída com valores expressivos. O fisco considerou no campo 6 as operações efetivas do contribuinte, deduzindo parte dos valores da coluna isentas não tributadas, sendo que os valores das operações classificadas na GIA como sem débito do imposto foram retiradas do campo 6 do registro G110, que é composto por saídas tributadas.
correto o procedimento do fisco, pois não se pode dar o mesmo tratamento entre saídas sem débita do imposto e saídas tributadas. Ainda, o regime especial citado pela autuada autoriza a emissão de documento especial de movimentação de materiais, em substituição à nota fiscal eletrônica, no caso de remessa dentro do Estado de São Paulo de mercadorias para uso próprio, nas hipóteses não incidentes do ICMS previstas nos incisos 10 e 15 do artigo 7º do RICMES, tratando de saídas provisórias nos termos da decisão normativa CART 01/2001. Assim, ao contrário do alegado pela autuada, sendo tais operações de saída provisórias, elas não afetam o cálculo do coeficiente de creditamento. A alegação da autuada de inaplicabilidade da portaria CAT 25/2001 para empresas de energia elétrica, por essas não possuírem estoque, também não merece prosperar. Não há nenhuma exclusão normativa à aplicação da portaria CAT 25 para empresas de energia elétrica, o que por si só invalida o argumento da autuada. Reforça ao entendimento o fato de que na portaria CAT 25 não há menção do uso de estoque para o cálculo do SIAP, o que faz com que seja plenamente aplicável a empresas que não possuem estoque. Desse modo, correta a autuação do item 1. Também não prospera a alegação da autuada que a multa do item 3 não seria devida, pois tal infração não gerou prejuízo ao controle fiscalizatório. Fato é que o artigo 136 do CTN informa que a infração tributária ocorre independentemente da extensão dos efeitos dos atos. A alegação da autuada de confiscatoriedade da multa não merece prosperar, pois as multas são baseadas em lei válida, vigente e eficaz. E, por fim, frente ao pedido da autuada de redução ou relevação da multa, devemos analisar o artigo 527-A do RICMES, que mostra ser necessário que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto. O mesmo normativo obriga a análise cumulativa do porte econômico e os antecedentes fiscais. Frente ao pedido da autuada, de se notar que a mesma não apresenta qualquer informação sobre seu porte econômico e seus antecedentes fiscais. Ainda, a representação fiscal apresenta outro aí lavrado contra o autuado da mesma infração, o que demonstra não haver antecedentes fiscais abonadores. Dessa forma, entendo não aplicável a benesse do artigo 527-A do RICMES. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego provimento. É assim que eu voto. Vou só registrar meu voto. Um segundo só. Abrindo para debate, doutora Mara. Só uma pergunta, Paulo. Esse auto de infração, ele não é do mesmo período, né? Não. É de outro período. Mas é do mesmo tipo de infração? Do mesmo tipo de infração. E ainda está em julgamento ou já foi julgado? Eu tenho quase certeza que já foi julgado, mas eu não tenho certeza se tramitou em julgado. Tá. Teve até um voto que já passou por essa Câmara desse mesmo Contribuinte. contribuinte e a mesma infração. Que fui eu que fui o relator também. Uhum. Então, para mim Tá. a representação fiscal trouxe só esse, mas eu sei que existem outros. Tá. Só para deixar claro. Uhum. Tá bom. Obrigada. Doutor João, algum comentário? Presidente, eu tendo a concordar com o vosso voto, mas eu preciso abrir uma dissonância em relação à prescrição, perdão, decadência. Porque eu entendo que o artigo 173 só se aplica se houver realmente o dolo, a fraude ou o conluio. Então, eu acompanho os termos da defesa para reconhecer a prescrição dos créditos tributários na forma pleiteada. Créditos tributários, incluindo, obviamente, multa, que não se trata de crédito tributário. Só essa observação, e eu pergunto se eu devo fazê-lo e por que forma eu poderia registrar, porque eu tenho a ideia pronta aqui e não quero fazer com que percamos tempo, né? Sem problema, doutor João. O procedimento, no caso, seria realizar um voto de preferência. Tá. Doutor Tortello? Senhor presidente, Se for desse tópico, senão só ia passar para o doutor Flávio antes, Tortello. Tá bem. Doutor Flávio, tem algum comentário? Não, eu tendo a acompanhar o seu voto. Tá ótimo, doutor Tortello, desculpa.
Não, não há problema. É apenas parabenizá-lo pelo voto, bem como a doutora Vitória pela sustentação oral. Como está nos autos, a representação fiscal entende a questão da decadência da forma como foi colocada no voto do relator. E me parece que essa questão, inclusive, é simulada, né? A questão de decadência no crédito é simulada pelo Tite, né? E aí haveria uma dificuldade maior na colocação da posição aqui explicitada por Dr. João, com todo respeito a essa posição e às pessoas que não são poucas que pensam como ele, mas o fato é que essa questão é simulada pelo Tite. Doutor Só, Flávio, eu peço até uma parte muito rápida aqui. Na verdade, existe uma decisão do STJ em recursos repetitivos, o que, para mim, suplanta a ideia da súmula, que já está superada por esse entendimento do Tribunal Superior. É só essa observação que eu queria registrar. Não tem. e tem Doutora mais um Mara? detalhe. Isso se aplicaria eventualmente ao item 1, mas não ao item 3, que não é crédito indevido. Então, em relação ao item 3, se o senhor quiser fazer uma preferência, pelo menos retirando o item 3, eu o acompanho, porque, na Perfeito. verdade, também sou da mesma opinião, mas quando é crédito indevido, infelizmente, nós temos a súmula, e aqui a súmula suplanta, mas em relação ao item 3, a gente não está dentro do que, até como excepcionou o próprio relator, a gente não está dentro do campo da súmula. Então, Ok. poderia fazer dessa forma, que aí eu acompanho, e acompanho no resto o doutor Paulo. Da Tá mesma ótimo. forma, doutor Caramico, é isso que farei. Doutor João, o doutor precisa solicitar o voto de preferência para eu Eu acho que eu já autorizar? solicitei, presidente. Só confirme, por favor, Sim, confirme. sim, desculpa, estava aqui em cima. É que eu já autorizado. O doutor precisa de alguns minutos para fazer? Pouquíssimos, presidente, coisa bastante rápida. Então tá bom. Senhor presidente, enquanto o doutor João elabora o voto, eu vou sair novamente para ver se eu consigo a minha Sem problema. conexão completa aqui. Sem problema. Fique à vontade. Eu estou nos dois, porque estou no celular e estou aqui, porque de vez em quando a minha internet trava, e como eu tenho que ler o voto, pelo menos eu leio pelo celular, se for o caso, pelo menos não trava. É, desde que veio esse novo equipamento aqui, que eu não tenho tido mais aquelas quedas que eu tinha antigamente. Uhum. Melhorou aqui, parece que um pouco, né? Antes eu tinha muito mais quedas, muito mais problemas de sistema e informática. Aquele dura alguns segundos, vamos dizer assim, mas o suficiente para me dar problema. É, É.
Acho que tá voltando. Tô achando que o Paulo congelou. Ah, não, não congelou. Eu só parei aqui para enquanto aguardo o Dr. João. Só um segundo, já estou terminando, senhores. Tá? Sem problema, Dr. João, toma o seu tempo. Só um instantinho que eu já venho, viu, Paulo? 2 minutos. Ótimo, doutora Mara.
Senhor presidente, eu peço que confira se tudo está em ordem, porque a minha prática em relação a esse tipo de voto é bem pouca. Eu peço perdão. Aparentemente, sim. Doutora Caramico, peço que, por favor, me auxilie se houver alguma retificação. O doutor quer ler o voto? Posso ler. Bastante sinteticamente. Ótimo. Trata-se de discussão envolvendo o item 1 do auto de infração, abaixo transcrito. Eu transcrevo. Segundo, alegação de decadência período janeiro a novembro de 2019. Aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Lançamento por homologação. Decadência reconhecida quanto aos créditos tributários apenas e exclusivamente quanto ao item 1. Peço vênia para dissentir parcialmente do voto do ilustre relator para fazer constar quanto ao item 1 do auto de infração que divirjo do entendimento da nobre relatoria. Deixa eu tentar colocar isso no outro ponto. Por entender ser aplicado em uma hipótese, o entendimento contido na decisão, isso deveria estar funcionando. Pronto. Do recurso especial 973733 Santa Catarina, de relatoria do ministro Luiz Fux, primeira sessão, julgado em 12 de agosto de 2009, prolatado em regime de recursos repetitivos. Observado o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, o termo inicial de contagem do prazo decadencial saiu aqui errado, presidente, é o exercício seguinte àquele que poderia ser constituído o crédito tributário. Trata-se de manutenção de coerência de raciocínio, uma vez que defendo essa tese, inclusive em artigos publicados em algumas revistas de direito, seria razoável alterar esta conclusão sem um fundamento próprio. Confiro, pois, provimento ao recurso ordinário apenas para declarar decaídos os créditos tributários elencados no item 1 do auto de infração, e no mais acompanho o voto da ilustre relatoria. Presidente, eu consigo retificar isso para corrigir esses erros de digitação medonhos? Como é que eu devo fazer? Eu vou habilitar a edição. Jesus amado. Pronto, já está habilitada a edição. Okay. Só uma questão, acho que não é o item 1, é o item 3. É o item 3? Tá. Porque 1 é o que tem a súmula. 3 é que não é. Isso. Tem toda a razão, gente. Só um segundo, já vou resolver isso agora. É o item 3. Doutora Vitória levantou a mão, seria para... Isso, eu ia levantar o mesmo ponto que a... Não, tem razão. Tá ótimo. Eu estava dando uma olhadinha nesse
repetitivo, esse repetitivo, ele não trata de multa, ele trata de crédito tributário. Isso. Mas aqui não é crédito tributário que a gente está discutindo, a gente está discutindo crédito indevido, que não é pagamento de débito, é aquilo que foi feito em relação ao crédito. Então, é estorno de crédito, crédito indevido, que não é um crédito tributário. Na verdade, eu acho que a gente está discutindo, inclusive, a questão da multa como obrigação acessória. Então, é a obrigação acessória que seria decadente em face do crédito tributário estar, como é que fala? Decaído, ou que o fato gerador para fazer a multa seria contado do mesmo fato gerador do tributo. O problema é que a súmula fala do 173, quando é crédito indevido, e nós temos um posicionamento do STJ também, de que se aplica 173 quando é multa isolada. E aqui me parece que é multa isolada, certo, Paulo? Sim, no item 3. Então, aí no meu Mas, entendimento, esse julgado não se aplicaria. O que foi, Paulo? não, desculpa. Doutora Caramico, então, eu até faço a seguinte cogitação. Então, na verdade, o item 1 é um creditamento indevido Sim, nesse o período item 1, devido à apropriação. sim, Isso sim é um isso sim. crédito tributário, não é isso? Isso sim, isso se Então, eu aplicaria, creio. vamos dizer assim, mas, nesse caso, esse julgado, ele não fala do crédito tributário, ele fala o crédito tributário como pagamento de imposto. Então, ele diz o seguinte, se houve antecipação do pagamento, aplica o 150. Se não houve antecipação do pagamento, aplica 173. E a isso a gente aplica aqui também no tribunal. O problema é que existe uma diferença entre pagamento de imposto, crédito tributário constituído por falta de pagamento de imposto, e o crédito o crédito tributário constituído por crédito indevido do imposto. Aqui existe uma distinção entre falta de pagamento, que é o débito do imposto, e a falta de pagamento decorrente do crédito do imposto. Então, o que se discute aqui é que o crédito tributário teria que ter o mesmo tratamento que o débito tributário. Como existe um entendimento que que o crédito indevido não é crédito tributário, porque ele é uma ficção, é um direito que o contribuinte tem de se creditar de um valor que ele pagou para dar a não cumulatividade, mas não é uma falta de pagamento de imposto, então este julgado não se aplicaria, e por isso que se aplica 173 aqui. Então, neste caso, eu sigo o doutor Paulo, porque esse julgado não se aplica nem ao 1, nem ao 2, nesse caso. Pelo menos esse é o entendimento da Câmara aqui, e esse é o entendimento do tribunal para não aplicar esse julgado, entendeu? A gente aplica o 150 quando é falta de pagamento do imposto, não quando é crédito indevido. Compreendo, doutora Caramico. Mas isso é questão do posicionamento nosso, não questão de posicionamento Mas que o pode senhor tenha existir que ser. um posicionamento divergente, se o doutor João entender. Não tem problema nenhum. Não, É só para esclarecer o porquê que foi dada, porquê que foi feita a súmula. A súmula Eu foi entendo. feita olhando o crédito e olhando as multas, as penalidades, as obrigações acessórias. Então, eu ia falar, mas a doutora Mara já disse tudo. Só um segundo.
Gente, eu vou optar por manter o meu posicionamento quanto ao item 1 e vou registrar o voto e podemos prosseguir, pedindo vênia pela ousadia, que talvez nem fosse tão recomendável. Imagina, doutor João. Doutor, registrou o voto. Entendo que está no... Eu vi que ia adicionar alguma coisa. Doutor, gostaria de ler o voto? Talvez seja dispensável. Todo mundo. Está disponível para todo mundo. Eu só considerei a decadência em relação ao item 1, quanto aos créditos tributários. Então, o texto basicamente é o mesmo, só alterei o dispositivo do auto de infração, presidente. Tá ótimo. Os debates ainda estão abertos. Doutora Mara, tem algum ponto? Doutor Flávio? Representação fiscal? Doutor Tortello? Não, nada a acrescentar, doutor Paulo. Então, tá bom. Eu também vou manter meu voto da forma com que eu coloquei e vou encerrar os debates e iniciar a verificação de quórum. Doutor Flávio? Ok, estou iniciando a votação. Encerrando a votação. Por maioria dos votos, meu voto, o voto do relator, foi o vencedor, dando conhecimento e negando o provimento ao recurso ordinário. Estou encerrando o julgamento. Agradeço a doutora Vitória pela presença e vamos partir para o próximo processo da pauta. Obrigada, excelências. Boa sessão. Obrigado. Próximo processo é o processo 50.11.075 de Marketing, Imagem e Identificação de Produtos Limitada. Relatora a doutora Mara. Doutor Paulo está pela patrona, é o patrono da autuada. Doutor Paulo, o doutor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, senhor. Então, tá bom. Doutora Mara, se a doutora puder fazer um resumo das acusações. São 7 acusações. A primeira de de pagar ICMS por escrituração de documentos fiscais relacionados ao demonstrativo 1, referente a... Estão me ouvindo? Está tudo em ordem? Sim. Tá. Falta de pagamento de imposto em operações tributadas como se isentas fossem, porque elas foram destinadas à Zona Franca de Manaus e não houve a comprovação do internamento. A segunda é deixar de pagar por meio de guia de recolhimento especial, o ICMS de tanto, referente à mercadoria remetida a título de demonstração em operações internas. A terceira é deixou de pagar o montante de X por emissão e escrituração de documentos fiscais referentes a operações tributadas, remessas para outras unidades da federação, como se não tributadas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos. A quarta deixou de solicitar a inutilização de documentos fiscais. A quinta emitiu documento fiscal conforme confissão, sem a correspondente saída de mercadoria do estabelecimento, conforme confissão do item 2, da resposta de consulta do contribuinte no anexo 5 e demais documentos juntados. A sexta, acreditou-se indevidamente do ICMS, decorrente de escrituração de documentos que não corresponde à entrada de mercadorias no estabelecimento. E 7, acreditou-se indevidamente do ICMS por, na data e valor especificado no demonstrativo, por falta de comprovação da origem dos créditos. É isso. Esse é o relatório. Obrigado, doutora Mara. Doutor Paulo, disponível para fazer a sustentação oral.
Fique à vontade. Tá bom, obrigado. Acho que todos tiveram, excelência, obrigado, presidente, relatora, obrigado, bom dia a todos. Então, vamos lá. São 7 itens e é talvez bastante complexo, né? Não necessariamente nós estamos falando de creditamento indevido ou falta de pagamento por razão nenhuma. Todas elas têm aí uma situação complexa que demanda talvez um pouco mais de atenção por todos nós. São 7 itens e eu vou ter que fazer o seguinte, acho que se o presidente, se a relatora permitir, eu acho que eu vou ter que contar, inverter a ordem aqui, doutora, porque existe, como houve um julgamento parcial em primeira instância administrativa, inclusive com o relançamento da infração número 5, acho que não sei se seria melhor começar por essa, que é um pouco mais complexa, tem um pouco mais de argumentação para a gente debater aqui nesse momento. Então, o item 5, que é esse que eu acabei de citar, ele trata de uma emissão de documento, veja que o documento foi emitido, de um determinado valor para eventual saída de mercadoria não existente. Então, em primeira instância administrativa, nós demonstramos que essa descrição não se coadunava com a infringência que ele estaria, né, com a infringência, com a imputação tributária e até contra a capitulação da multa que a fiscalização teria escolhido. Essa argumentação, ela em primeira instância foi verificada e foi determinado que o representante fiscal refizesse essa parte do auto de infração, retificasse essa parte do auto de infração. Ao retificar essa parte do auto de infração, no meu entendimento, ele estaria cometendo um novo lançamento e por erro de direito. Então, essa seria a minha primeira consideração. Por que erro de direito? Porque os fatos não mudaram, os fatos são os mesmos, sob esses mesmos fatos havia sido cobrado imposto, multa sobre uma determinada base de cálculo e juros. E pós-retificação, não se cobrava mais imposto, alterou-se a base de cálculo para aplicação da multa, tanto que a multa se alterou, ela praticamente aumentou em 80%, e correspondentes juros também foram majorados. Então, não houve alteração fática, não houve explicação nenhuma que foi dada, apenas houve um problema de interlocução com o representante fiscal, que praticou um erro de direito, fez uma autuação, tentou retificá-la de forma que não alterasse substancialmente a todas as ocorrências. No meu entendimento, foi infeliz, não foi um erro de fato, não foi o erro de uma guia, não foi um erro de um valor apropriado, não foi nada disso, foi realmente um erro na aplicação de infringência e de multa, que ele manteve, do meu ponto de vista, equivocadamente, apesar de que o imposto sumiu, a base de cálculo para aplicação da multa dobrou. Então, em razão dessa retificação ser por erro de direito, eu defendi a aplicação do Código Tributário Nacional, que não permitiria essa retificação por erro de direito, então eu pedi a anulação deste item do auto. Ainda sobre o item 5, essa retificação, e aí a gente vai até se apropriar da discussão que acabou de acontecer sobre decadência, essa retificação, ela foi entregue ao contribuinte em data posterior e que aí, neste momento, com essa entrega dessa retificação, operou-se, no meu entendimento, a decadência. Eu vejo essa questão da decadência um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que analisar aí, aproveitando que a doutora Caramico falou, estamos falando apenas, não estamos falando nem de falta de pagamento de imposto, não estamos falando nem de creditamento indevido, porque com a retificação
a única coisa que se debate aqui é a pena, é a punição, é a multa. Em sendo a pena, a punição e a multa, eu vejo que tem que se levar em consideração o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, a apresentação dessa retificadora fez com que o item 5 fosse fulminado, primeiramente, por ser um erro de direito, que não se pode admitir pelo Código Tributário Nacional, e por se tratar exclusivamente de multa, o prazo decadencial do 150, parágrafo 4º, teria se operado. Esse é o item 5 do auto de infração, entre 7 itens. Esse talvez seja o mais complexo, o mais comprido para ser avaliado. Visto esse item 5, eu agora volto para uma ordem normal, vou para o item 6, que eu acho que também é muito importante. O item 6, ele fala de creditou-se indevidamente de ICMS, creditou-se indevidamente. E disse a decisão, o que me preocupou, o que me trouxe a fazer a sustentação oral, a decisão da primeira instância administrativa diz o seguinte: o contribuinte não provou a saída e a origem do crédito. O contribuinte juntou, o contribuinte tem todas as notas, o contribuinte fez escrituração fiscal, o contribuinte fez uma planilha explicativa, cruzando todas as saídas que teriam dado direito ao crédito, porque as mercadorias não foram vendidas, elas retornaram para o contribuinte. O contribuinte fez uma planilha onde ele faz uma coluna cruzando o dado 1 com o dado 2 e demonstrando que efetivamente ele teria esse direito ao crédito, porque estas mercadorias efetivamente saíram e foram debitadas, portanto, quando elas retornaram, elas deveriam dar direito ao crédito. Então, eu não posso concordar com a argumentação da decisão de primeira instância que disse que não foi provada. Provada foi. Provado está. Aprovada a saída, foi provada a entrada com o seu correspondente crédito. Então, eu estou impugnando nisso, eu acho que a prova foi feita, existem centenas de documentos no processo mostrando isso que aconteceu, existe uma planilha muito bem elaborada pelo setor contábil, eu nem me meti a olhar e fazer qualquer tipo de consideração com relação a ela, então eu não posso concordar que não houve a prova da saída e o respectivo crédito para a entrada. Se houve algum tipo de erro procedimental ou qualquer coisa que o valha, então a representação fiscal devia ter apontado qual seria isso, né? Qual seria esse erro. Então, esse seria o item 6, que são os dois maiores itens realmente do auto de infração. Com relação ao item 1, que eu acho importante também trazer, vamos falar do item 1, que é a prova do internamento na Zona Franca de Manaus. Realmente, não teve o registro final, mas nós conseguimos provar que nós temos um registro PIN, que é aquela prova de internamento na SUFRAMA. Então, no nosso... Perdão? Alô? Pode continuar. Desculpa, relatora. Então, eu vejo da leitura da relatora, ficou essa sensação, olha, foi mercadoria como isenta para a Zona Franca de Manaus sem a prova. De fato, a valoração dessa prova, que é o registro PIN, inclusive, acho que já foi até aceita pelo próprio tribunal, o que há é prova de que realmente isso teve entrada na Zona Franca. Talvez algum registro final que não tenha acontecido. Então, eu achei importante trazer isso. Está deduzido na defesa, a relatora deve ter tido contato com essa situação. Quanto a... Bom, estamos muito rápido, alguém ficou com alguma consideração, porque são muitos itens, a gente vai falar do item 3, 4 e 7. Então, tudo bem, então vamos lá. O item 3, eu acho que é uma questão muito técnica, né, doutora Caramico? Eu acho que é uma questão apenas de se considerar se a consulta tributária da própria Cefaz ela já tinha valor em 2020 ou se deveria se aguardar o decreto de 22, né?
Então, eu acho que é uma questão que está muito no íntimo de cada um, e isso aqui eu acho que é desnecessário a gente tentar discutir esse fato, né? É uma bobagem. Quanto ao item... e, finalmente, então, eu acho que a gente poderia aqui falar de novo aí quanto ao item 7, que também tem a ver com uma questão técnica de se admitir ou não a validade do ajuste CINEF cláusula 4º, que também acho que é uma questão extremamente pessoal e íntima. Qual seria a validade do ajuste CINEF cláusula 4º, parágrafo 3º? São questões muito técnicas que eu acho que não são passíveis de serem discutidas em sustentação oral. Então, finalizando, então, acredito que o que a gente tem hoje de mais representativo seria o item 6 e o item 5. O item 5, porque houve um relançamento por erro de direito da fiscalização, o que debelou aí uma impossibilidade de relavratura, assim como a decadência apenas da multa, se vocês já me permitem até antecipar. E o item 6, que existe prova suficiente para demonstrar que houve o creditamento decorrente de uma saída de mercadoria que retornou, e isso tudo foi comprovado documentalmente, inclusive com documentação fiscal emitida pela empresa. Agradeço a oportunidade, a paciência de todos, e nós requeremos aqui o provimento integral do nosso recurso ordinário. Agradeço ao Dr. Paulo. Doutora Mara, tem algum ponto sobre a sustentação oral? Não, eu não sei, o doutor Tortello vai fazer alguma consideração, porque, na verdade, eu até coloquei no chat que eu queria retirar o processo, porque são muitos itens, em particular ao item 5, eu queria dar uma olhada melhor. Eu já fiz o voto, já tinha passado o voto para vocês, mas eu só queria confirmar algumas informações para ver se eu mantenho aquilo que eu já coloquei, só para ter mais uma certeza. Tá? Ok. De toda forma, vou abrir para o Dr. João, se tem algum ponto sobre a sustentação oral, alguma dúvida, porque a doutora Mara vai tirar de pauta, mas aproveitando Eu que acho que essa manifestação da doutora Mara será muito relevante, até pela importância das considerações, e eu vou aguardar. Eu não tenho nenhuma dúvida a suscitar no momento. Dr. Flávio? Dr. Tortello? A representação fiscal tem algum... Não, também não tenho nada a acrescentar. Vamos aguardar o retorno da doutora Tá Mara. bom. Pode devolver para mim, tá, Paulo? Por favor. Tá bom. Eu vou devolver para o relator. Eu preciso só gravar a sustentação oral aqui, um segundo só. Foi devolvido para o relator, para a relatora, no caso, desculpa. Bem, doutor Paulo, o processo foi devolvido, foi retirado de pauta pela relatora, então essa que não vai ser julgado hoje. Agradeço pela presença. No retorno do processo, alterando a composição da Câmara, o que é possível, né? A gente abre de novo para sustentação oral, que eu peço que daí seja bem mais objetiva, porque a maioria já vai ter acompanhado essa, mas mudando a composição, abre-se a sustentação oral novamente. Ok, encerrado esse processo, encerramos a pauta de hoje. Vou encerrar a sessão de julgamento. Encerrada a sessão de julgamento. Eu agradeço a todos pela presença. Dr. Paulo, eu agradeço também ao Dr. João, que nos socorreu aí em cima da hora com esse
percalço. Eu é que agradeço a oportunidade a todos, isso sim. Doutor Alexandre. E pedir para o Jailson encerrar a gravação.